Tudo bem aí? Tudo bem. Tudo bom? Vamos lá, pessoal, iniciar a aula aí. Ó, pessoal, tá disponível lá então a aula 13, tá? Para vocês aí. Podem baixar, são 3 arquivinhos. A gente vai iniciar a aula com debug, né? A gente vai ver na IDE como a gente consegue estar fazendo algumas coisas em relação à depuração de programas, tá? Depois a gente vai ver um pouco de trigger e depois packages, se der tempo de tudo isso daí, tá? Bom, vamos lá. Inicialmente, pessoal, a gente vai precisar entrar no SQL Plus. Justamente para quê? Para a gente poder dar permissão ao usuário fazer debug. Tá? Então, se ele não tem permissão, o SysDBA, na verdade, ele vai precisar dessa permissão, senão ele não vai conseguir ir lá no SQL Developer e fazer os debugs, né? O que é fazer debug? O que é debugar um programa? É você ver linha a linha, né, o que está acontecendo dentro do seu programa. Geralmente, quando é erro de sintaxe, a própria linguagem ou a própria IDE ela acusa, certo? Então, se tem um if que não está bem feito, né, com uma comparação de um inteiro com uma comparação de um caractere, isso daí são coisas mais fáceis, vamos dizer assim, de detectar. Agora, tem erros que são erros lógicos aí, né? O erro lógico em si, a ferramenta ela não consegue detectar muitas vezes, então é necessário você ver através da depuração o que está acontecendo passo a passo no seu programa para você ver, né, qual seria o possível erro aí. Esse é um erro, obviamente, um pouco mais difícil de a gente encontrar. Bom, para isso a gente vai precisar utilizar então, o SQL Plus. Tá? Vou aumentar um pouco aqui, ó, né, o prompt para vocês verem, ok? Bom, aqui a gente vai precisar então entrar na ferramenta, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui a apostila, eu vou mostrar para vocês. Ó, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é SQL Plus /SysDBA para a gente conectar como SysDBA, como um DBA mesmo, no SQL Plus. Tá? Então, ó, vou deixar um pouco de lado aqui, né? E aqui eu vou abrir a ferramenta, ó. Tá? Observem que aqui a gente está como o quê? Aqui a gente está como usuário normal, a gente está como usuário Oracle, tá? E não com um super usuário. Então, SQL Plus espaço /s sysdba. Ele caiu agora no prompt aqui, ó. Correto? Beleza. Precisamos da grant, precisamos da permissão de debug, né, para o HR. Então, o comando é grant debug n procedure to hr, ponto e vírgula. Grant debug procedure to hr. Tá? Desse jeito a gente está dando o quê? Permissão de debug para o usuário HR. Correto? Beleza? Enter. Aí, ó, grant sucedido, né? Grant debug connect section to HR. Acredito eu que esse cara aqui a gente não precisaria dar, porque a concessão de conectar na sessão, não, precisaria, é grant debug connect, tá? Grant debug connect section também, o depurador praticamente
ele precisa dessa concessão para poder pegar e fazer a depuração. Tá? Ponto e vírgula, grant concedido. Beleza. Para a gente fazer o debug, a gente tem alguns passos. Então aqui, ó, eu vou fechar, vou dar o exit, tá? E sair do prompt. Legal. A partir daqui seria agora com o nosso SQL Developer, tá? Só que antes disso, explicando, né, como funcionaria um debug. Nesse caso aqui é um exemplo do que? É um exemplo de procedure que a gente já tem ali, ó. É muito provável que na abertura ali, ó, da minha procedure, a gente tem esse símbolo aqui, ó, que é uma joaninha, tá? Essa joaninha aqui é sinal do que você está depurando o seu programa, no caso a procedure, tá? Para a gente poder utilizar o debug, a gente precisa colocar o que a gente chama de breakpoint. O breakpoint é justamente esses pontos aqui, ó, que a gente marca em cima da onde? Em cima da linha aqui, ó, tá? Dentro do nosso SQL Developer. Quando o cursor do depurador chega a essa linha marcada, ele fica esperando até você fazer o que? Entrar com a próxima ação, ir para a próxima linha, ir para o próximo passo. Aí vai ter algumas opções, correto? Então, é mais ou menos desse jeito que o depurador funciona. Você vai vendo passo a passo algumas características aí, tá? Ó. Qual que seriam os passos aí, né? Ó, primeira de todos, fazer o que? A edição da procedure. Então, você vai lá, dá o seu create procedure, nome da procedure, né? Depois, você vai adicionar breakpoints. Vocês estão vendo aqui, ó, os pontinhos vermelhos, né, em cima das linhas de número de codificação, né? Depois a gente vai compilar para debug, tá? Ó, compile for debug, e não mais o que, ó, não mais a setinha verde, que era simplesmente execução. Agora a gente tem aqui, ó, compile for debug. Legal. Depois que a gente compilou para debug, aí sim, ó, a gente vem para fazer a depuração, ó. Tá? Para depois, caso eu tenha parâmetros a serem dados, ó, aqui por exemplo a gente vai entrar com alguns valores de parâmetro, tá? E depois a gente consegue ver basicamente, né, ó, aqui quais são os valores de cada uma das variáveis, de cada uma das estruturas ou dos records, né, que a gente tem. Aí obviamente a gente consegue, se nosso programa está em um laço, verificar se ele está rodando no laço, tal, certinho, né? Assim, o SQL Developer ajuda bastante, mas eu ainda não vi uma ferramenta, né, tão boa quanto o Visual Studio em si, para essa parte de depuração. O Visual Studio nessa parte é muito poderoso, tá? Inclusive do SQL Server para isso daí, ele é muito bom mesmo, tá? Aqui dá para a gente fazer o básico, o mínimo necessário, para a gente poder verificar o que tem dentro de conteúdo e tal, o que está fazendo cada um dos passos, mas eu não encontrei todos os meios aí para se trabalhar ainda, tá? Possivelmente, não sei trabalhar com a ferramenta, tá? Bom, vamos lá então. A gente vai fazer esse código aqui, ó, create or replace procedure sp test debug. Tá? Então, eu vou copiar o código mesmo aqui, a primeira parte, e colar dentro do nosso developer. Existe, obviamente, mais código. Então, aqui, ó, dá uma continuação. Ó, Ctrl V. Existe mais código. Então, ó, vou dar um Ctrl C mais uma vez, um Ctrl V, e possivelmente mais código aqui. Ainda não acabou, acho que é uns 4 slides de código. É isso aí. Mas está aqui, ó. Então vamos entender um pouco desse código agora. Não adianta só a gente copiar sem que a gente entenda, né?
Beleza. O que a gente está fazendo aqui? Criando uma procedure, ISP test debug. Até aí tudo bem, ó? Create or replace procedure test debug, ISP test debug. Estamos passando, né, ó, dois parâmetros do tipo in, correto? Um employee ID inicial e o outro final. Esses employee IDs têm o mesmo tipo de employee ID da tabela employees. Por quê? Porque ele está me declarando como se fosse um percent type, que vai ser provavelmente um number, então. Correto? Legal, então são duas passagens de parâmetros. Agora aqui a gente tem o que, ó? Aqui eu tenho uma variável, certo? Vem employee ID. Aqui eu tenho um vLastName e vHireDate, também duas variáveis aí, ó. E um vContador do tipo number, diretaço, tá? Sem fazer referência nenhuma de percent type. Estamos declarando um cursor curhatEmployees is. Lembram-se do cursor? O que o cursor tem? Ele tem o conteúdo que existe dentro de uma select, correto? Para isso, o cursor ele vai fazer o que? Passar linha por linha de cada um dos registros que a select retornou, né? O que eu vou estar fazendo aqui no meu select? Selecionando o employee ID, first name e HireDate da tabela employees, onde, né, o employee ID ele tem que estar entre o parâmetro inicial e o parâmetro final. Então, se eu colocar ali o parâmetro de 1 a 100, ele vai pegar os funcionários de 1 a 100, o employee ID de 1 a 100. De 101 a 500, então ele vai pegar os employee IDs de 101 a 500. Tudo bem? Isso daí é um select que a gente está fazendo um where aqui, ó, e que tem um between, para limitar justamente a quantidade de linhas. Só isso, mais nada. E isso daí vai ser o nosso cursor. Bom, iniciando o código, vContador é igual a 0. For, né, ó, for rEmployees. O que é o rEmployees mesmo? O rEmployees é uma variável que a gente está declarando agora no for. Com que estrutura que ele vai ter? curhatEmployees. curhatEmployees é justamente quem? O nosso cursor. Lembram-se do que esse for faz para a gente? Ele é um cursor implícito, não é que a gente está trabalhando com for, a gente não precisa dar o open, a gente não precisa dar o fetch e a gente não precisa dar o close. Ele já está fazendo tudo isso daí automaticamente. Esse for in é, entre aspas, como se fosse o for each das outras linguagens de programação, né? O for each ele vasculha dentro de uma lista, beleza? Aqui quem é o papel da nossa lista? Justamente o nosso cursor, ó. Correto? Legal. Só que aqui a gente está dando fetch, a gente está controlando, apesar de não precisar. Ó, fetch curhatEmployees into vEmployee ID, vLastName e vHireDate. Quando eu faço fetch, o que ele faz mesmo no cursor? A posição que o meu cursor está apontando, a linha que ele está apontando, o valor que eu tenho nos meus campos selecionados lá na select, vão justamente para onde? Para vEmployee ID, vLastName e vHireDate. Os v underline alguma coisa não são variáveis que eu acabei de declarar? Correto? Então, o que ele achou dentro de employee ID lá da select vai vir para esse cara, vEmployee ID. O que ele achou do last name lá do meu cursor vai para vLastName e HireDate vai para vHireDate. Então o fetch ele faz o que? Justamente essa parte da cópia, né, das variáveis, a atribuição dessas variáveis. E aí ele coloca ali, ó, exit when curhatEmployees percent not found. Exit when é o que? Saia quando, né? Abandone quando o meu cursor não tiver mais nenhum registro, o percent not found. vContador recebe vContador mais 1. Aqui simplesmente a gente está somando essa quantidade do vContador, por enquanto. E aí o que ele vai fazer? Ó, dbms output putline record
vai mostrar o contador, vai mostrar o employee ID, vai mostrar o last name e o hire date. E ele vai fazer isso até que acabe, né, ó, o for aí. Legal. Então, ó, o end loop está aqui, né? Então ele vai acabar aqui. Ele vai imprimir esses dados como se fosse uma fichinha mesmo, quando ele dá o DBMS Output Line. Ele vai imprimir, obviamente, em vídeo. Bom, tendo outros erros, DBMS Output Line, o erros was detected. Então ele detectou alguma coisa aqui que na verdade a gente não mostrou. A gente está encobrindo esse determinado erro, qualquer erro que possa acontecer, com essa linha aí de mensagem, error was detected. Tá? A gente não está erguendo essa exceção, não estamos pegando nem a variável de tratamento, não estamos fazendo nada. Deu algum erro, ele vai mostrar essa mensagem genérica aí pra gente. Vamos lá então, ó. Vamos pegar e vamos rodar esse cara aqui, ó. Beleza. Criamos essa procedure aqui, ó. Test for debug. Ó aqui, ó. Clicando em cima de procedure no meu test for debug, ele não habilitou essa partezinha aqui pra gente, ó. Clicando em cima da procedure, em cima do test for debug, né? Test debug, ele não habilitou essa parte aqui, ó. Ó a joaninha aqui, ó. A joaninha é o que? É o símbolo de depuração. Correto? Beleza? Até aí tudo bem, né? Bom, vamos avançar aqui então. Não crie bloco anônimo para fazer o teste do debug no código. Nos parâmetros, coloque intervalos pequenos, somente para ver o resultado. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, vamos voltar nessa parte aqui para a gente poder ver quais são os passos. A gente fez o que? Criou e editou a procedure. Depois, a gente precisa colocar o tal dos breakpoints. Lembram-se desse cara? Esses caras justamente são o que? Os nossos pontos de parada. Não adianta eu colocar, por exemplo, um breakpoint aqui, justamente na declaração de variáveis. A declaração, obviamente, é a abertura do que? De um espaço em memória, não é? Então, isso daí ele vai fazer, basicamente, nessa parte não se há erro. A gente vai colocar alguns pontos aqui, ó, logo no contador, que recebe 0. Tá? O de você está aparecendo, ó, essa margem aqui, ó, a quantidade de linhas aí. Não? Então vocês vão vir aqui, ó, Tools, Preferences. Se não me engano, está no Code Editor Display. Enable, Indicate. Vamos ver se eu não lembro qual que é a opção. Enable Text, Character Show Branding, Branding Crumbs, Enable Highlights. Então não é aqui não. Vamos ver, Line Getter. Ó, Line Getter, né? Show Line Numbers. Vocês vão pegar e vão colocar esse cara aqui, ó. É dentro do Code Editor Line Getter. Tá? Show Line Numbers, aí beleza. Vocês habilitam a numeração das linhas de vocês ali, como está aparecendo aqui, ó. Tá? Beleza. Habilitou-se isso daí. Clicou em cima, basicamente, do número, você acrescenta um breakpoint, que é o ponto de parada. Na verdade, você pode colocar N. Eu vou colocar aqui, ó, no meu caso também, um outro breakpoint no V contador. Tá? Eu vou colocar um outro breakpoint aqui, ó, no... acho que é no FET que eu vou colocar. E, finalmente, eu vou colocar um breakpoint no hire date aqui, ó. DBMS Output Line, hire date. Correto? Coloquei 1, 2, 3, 4 breakpoints. Beleza, para minha procedure ali.
Agora a gente precisa fazer o que? Uma compilação, tá? Um compile to procedure. Para onde a gente tem que fazer? Nessa partezinha aqui, ó. Dois ícones à direita da joaninha. Então a joaninha está aqui. O problema, ele não vai estar aqui, né? Aqui, ó. Nessa versão aqui, tá nessa parte aqui, ó. Compile for debug. Vocês estão vendo as engrenagenzinhas aí? Ó, compile for debug. É essa parte aqui que vocês vão pegar e vão fazer, ó. Beleza? Então, compile for debug. Vocês têm que clicar realmente nessa parte aí, tá? Do compile for debug. Porque senão ele só vai compilar sem fazer nada. Bom, nas minhas mensagens de log aqui, ele tá dando que foi compilado, ó. Beleza. Beleza. Agora o que a gente tem que fazer? Ó, a gente vai clicar em cima lá da joaninha para justamente ele começar a debugar, ó. Depois do passo 3 tem o passo 4. E aí ele vai parar justamente aonde? Em cima da primeira linha do breakpoint que a gente tem. Então vamos lá, ó. Joaninha. O que ele está fazendo aqui, ó? Na hora de eu compilar para debug, ele não abriu ali, ó, o employee ID inicial e o employee ID final. Ele está falando ali, ó, input value. Input value, ele está esperando algum valor em cima disso daí. Eu vou colocar aqui no input inicial, no ID inicial, como 1 mesmo, vou deixar. E o ID final como 150. Tá, ó, então são esses valores de variável, de parâmetros que eu vou passar. 1 e 150. Correto? Eu vou dar o OK aqui, ó. Bom, o Windows, no caso, ele está pedindo permissão. Eu vou dar aqui, aceita, né? Permissão para ele debugar. Ó, vocês estão vendo que ele está com uma setinha ali, ó, na esquerda, em cima do meu breakpoint. Essa setinha na esquerda é sinal que o seu ponteiro está ali exatamente executando essa linha de comando. Correto? Então ele está ali, ó, no V contador 2 pontos recebe 0. A gente tem algumas opções aqui em cima. Ó, esse cara aqui é para a gente, por exemplo, cancelar. Tá? Esse cara aqui, ó, é para a gente executar até o próximo breakpoint. Esse cara aqui, step over. O step over é quando eu tenho, por exemplo, a procedure que chama procedure. Então, nesse caso aqui, ele não passa por dentro da procedure. O step into, ele passa. Se eu tivesse uma procedure chamando outra, ele passaria pela procedure mais interna para depois voltar para mais externa. Tá? Depois tem o step out e o step end. Beleza. A gente vai apertar aqui, ó, o Find Execution Point em ADS. No meu caso aqui, o ADS é a minha conexão. Tá? Então, ó, eu vou clicar mais uma vez nele. Era para ele ir para o próximo cara. Então, step over. O step over nesse caso aqui, ele vai para a próxima linha. Vocês estão vendo aqui, ó, se eu colocar o mouse em cima da linha que eu já passei, ele não me dá uma caixinha aqui, ó. Aqui está bem fraco, mas deixa eu ver se eu consigo pegar. Não vou conseguir. Mas, ó, ele coloca o name, que é o V contador, o valor que ele atualmente possui e mais o tipo de variável, no caso aqui, ó, que é do tipo number.
Então, nesse primeiro momento, a minha variável vContador vale 0 em memória. Correto? Mais uma vez. Então, eu vou andar mais uma vez com o meu debug. Ó. Ele veio, fez o for, vai fazer o fetch. Ó, e o próximo passo é ir para ele vContador mais 1 aqui. Ó, quando ele fez o fetch, vocês concordam que ele pegou, certo, a linha que ele estava lá no cursor e passou para as variáveis que estão apontadas aqui no into? Olha só que interessante. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de data. Ó. Qual é o valor, certo, do vEmployee ID? O vEmployee ID tem nesse momento na memória o valor 101. O que eu tenho? O vLastName. Nesse momento eu tenho Nina aqui, ó. Ele pegou da onde esses valores? Lá do select que você fez, né? E o vHireDate, que é uma variável, ele tem 21/9/2005, ó, nesse instante. Mais uma vez, meu vContador está valendo 0, tá? E o rEmployee? O rEmployee, ele não é uma variável que foi atribuída aquela hora, que foi declarada pelo for. O valor dele, ó, dentro dele tem a estrutura Employee ID, First Name e HireDate. Valor 100, Steve, 17/6/2003. Correto? Muito legal. Então, o que a gente tem aqui, ó, ele vai executar o exit when? Não, não vai. Por quê? Porque ainda não acabou, provavelmente. Ó, ele está agora fazendo o quê? O vContador recebe vContador mais 1. O vContador valia quanto até nesse momento, antes da passagem? 0. Olha aqui o valor dele, ó, de vContador, 0. Agora eu vou dar mais um passo, ó, para o próximo breakpoint. Quanto meu vContador agora vale? 1. Ó, vContador, ele fez a alteração para 1 já. DBMS Output Putline, ele vai exibir agora onde? Né? Na tela. Então, vou passar por eles, ó. Linha a linha. Correto? Acabou meu for? Não, não acabou. Então, ele vai entrar mais uma vez, vai fazer o fetch e assim sucessivamente, ó. Linha por linha eu estou vendo. Quanto vale agora o meu vContador? Ó, se eu colocar o cursor aqui em cima, o vContador vale 3. Qual é o valor que eu tenho no vEmployee? Se eu colocar aqui o cursor em cima, eu tenho o valor 105. O last name, Davi, certo? Hire date, 25/6/2005. E assim sucessivamente, ó. É sinal que o fetch realmente está funcionando. Ele está pegando da estrutura do meu cursor e passando para as variáveis. E depois, obviamente, o DBMS Output Putline, ele está fazendo o quê? A impressão desse cara em tela, ó. Tá? Eu quero acabar já direto, não quero mais continuar, né? Ó. Então eu vou dar o resume aqui, ó. O resume ele dá até o último, cara. Ué, como que eu acabo ele então? Suspende all breakpoints e aí eu dou o resume. Ó, então aqui, ó, no meu debug, ó como ele fez a impressão de cada um dos registros. Ele achou vários. Record 1, Employee ID 101, Nina 21/9/2005. Record 2, Employee ID 103, Alexander Hire Date 3/1/2016. Isso daqui, ó, ficou como se fosse o quê? Uma etiqueta. Ó, se eu tivesse que fazer impressão por etiqueta nesse cara, eu já poderia estar utilizando um desses recursos aqui. A gente está percorrendo linha por linha agora dentro do que? Da nossa procedure. Tudo bem? Aqui, obviamente, a gente não está escrevendo em texto, né? Mas poderíamos depois pegar e transformar isso daqui em um arquivo para ele pegar e escrever realmente em disco. Tá? Seria muito bacana se isso acontecesse.
Tudo bem, pessoal? Aqui a gente já tem um exemplo do que? De como a gente consegue depurar os nossos valores. Obviamente, vai ter programa mais complexo, vai ter if, vai ter case, tá? Vai ter mais select into, vai ter abertura de cursor, vai ter fechamento de cursor. Então, o debug ele consegue pelo menos detectar essa parte da onde está sendo, né, executado os nossos comandos aí, dentro de uma procedure já compilada. Lembrando, né, vocês precisam colocar o breakpoint, vocês precisam já ter a procedure criada, vocês vão fazer a compilação para debug, para depois começar a depurar certinho. Tá? Onde vocês veem os valores das variáveis? Geralmente os valores das variáveis, você pode ver tanto aqui, ó, em cima, quanto a parte do debug que ele vai mostrando para vocês, o que ele vai fazendo em cada um deles aqui. Ó. Tudo bem até aí? É desse jeito então que a gente começa a fazer depuração de programa, tá? Se a gente tiver algum problema, a gente pode obviamente utilizar a ferramenta para se fazer depuração, ou seja, ver passo a passo o que o nosso programa está fazendo. Beleza? No Visual Studio vocês já utilizaram isso daqui? Debug? Não? Nem no Java? Ainda não? Cara, o Visual Studio é incrível, tá? O depurador deles. Você consegue, por exemplo, alterar no meio do seu debug um valor de variável. Aí você vê o comportamento dele. Aqui eu não sei fazer, sinceramente. Deve até ter jeito, mas eu não sei fazer isso daí. No Visual Studio é bem tranquilo de você pegar e mudar o valor de variável em tempo de execução. Você não precisa parar o programa de novo e executar o programa de novo para mudar o valor. Tá? É bem fácil, bem tranquilo de utilizar. Bom, vou fechar aqui então, tá? Não vou modificar nada, né? Então é dessa forma que a gente consegue pegar e depurar programas aí. Bom, essa seria a nossa primeira partezinha de depuração. Ainda quando a gente está fazendo a parte de criação de objetos, né? Uma das sequências que a gente utilizou, fazer a criação justamente de quem? De um banco de dados, teoricamente, né? Porque na verdade o banco 11G do Oracle, ele trabalha com um único banco e eu tenho vários esquemas. A gente criou um esquema para depois se criar as tabelas, para depois se criar procedure, sequence, function, view. Agora a gente vai estar criando trigger, tá? O que é a trigger? A trigger não deixa de ser uma procedure, só que ela é uma procedure especial. Ela executa automaticamente quando a gente dá um comando insert, update ou delete em uma tabela. Para isso a gente precisa apontar, obviamente, né, qual é a tabela que a gente vai pegar e vai ser disparada a trigger. Então a gente precisa saber algumas informações sobre ela aí, né? Uma trigger pode ser definida em uma tabela, view, esquema, sendo dono do esquema, ou banco de dados para todos os usuários. Existem o que a gente chama de trigger de sistema, né? Vamos supor que eu queira fazer uma trigger quando o Oracle inicie, por exemplo. Eu quero ver quais são os usuários, sei lá, que tentaram a conexão. Pior que não vai dar porque ele já vai estar quando vai estar ligando. Mas, por exemplo, quando o banco de dados faz shutdown, né, eu quero que faça um log para mim, né, de quais usuários estão conectados naquele momento. Você consegue pegar e fazer através de uma trigger isso daí, tá? Ou uma view ou tabelas. Nas tabelas aí, obviamente, que são os mais fáceis, são os recursos mais fáceis aí, correto? Podemos escrever triggers que disparam em uma das operações que ocorrem no banco. Um DML, um create, um DDL, né? Ou uma operação do banco, né? Server error, como logon, logoff, startup ou shutdown. Então, são 3 tipos de eventos, basicamente, que a gente tem numa trigger. O que é mais comum,
nós fazemos triggers que façam, que disparem no insert, update ou delete. Tá? No create, alter ou drop, se eu quiser alguma coisa muito especial, mas não a ver com o sistema em si, é mais para eu monitorar o banco de dados, eu acredito que seja isso. Tá? Podemos utilizar triggers em segurança, auditoria, integridade de dados, integridade referencial, replicação de dados, dados derivados de cálculos e eventos de login. Então, a trigger em si, ela tem bastante funcionalidade. Tá? Se eu quiser fazer consistência de dados entre tabelas não relacionadas, eu consigo fazer com trigger. Tá? Por quê? Porque ela é uma forma de eu programar sem fisicamente estar referenciada as tabelas. Em DML existe o tal do Before After Standoff. O Before After Standoff são os tempos que essa trigger é executada. Tá? Um tipo de evento da trigger determina como as cláusulas de declaração DML irá executar. As possibilidades são o insert, update. Update, pessoal, geralmente é em cima de uma tabela, mas aqui o Oracle você consegue pegar uma coluna específica que foi modificada. Então, se eu quero saber se a coluna last name da tabela employees alterou, beleza, eu posso pegar e colocar uma trigger associada a isso. Se me interessar somente a coluna last name. Ou, se alterou qualquer coisa da minha tabela, eu vou pegar a tabela inteira, que seria o update. Ou o delete. Na hora de se dar um delete from tabela, é aonde eu estou acionando a minha trigger, onde eu estou chamando ela, para ela ser executada. Tá? O corpo determina a ação, que é chamada de um bloco PLSQL ou a chamada de uma procedure. Bom, qual seria o comando de se criar uma trigger? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Create or replace trigger, o nome da trigger. O timing é quando o quê? Quando a trigger vai ser disparada. Vai ser antes do insert, vai ser depois do insert. Qual é o evento? O evento é uma inserção, é uma deleção, é uma atualização, ou é uma atualização em uma determinada coluna. Né? On object. O on object aqui, pessoal, seria a tabela que você quer aplicar a trigger. Eu quero na tabela de employees. Eu quero na tabela countries. Tá? Qualquer um dos objetos tabela você poderia estar pegando e referenciando. Obviamente, ela precisa ter a lógica, né, para você poder pegar e montar certinho lá o que você quer. Depois tem ali, né, referência em old e new. O old e o new, pessoal, são os dados, o antigo dado e o novo dado. O antigo dado é justamente que está naquela hora o dado na tabela. O novo dado é o dado, por exemplo, que está vindo no insert ou no update. Tá? Depois eu tenho o que? For each row, né? É padrão, né? Para escrever no nível trigger aí, qual é a condição, e depois tem o begin e o end. O begin e end é o que você vai determinar a lógica da sua trigger aí. Você pode especificar o tempo que a trigger irá executar em algumas das declarações. Before, executa o corpo da trigger antes do acionamento da DML. Lembrando, DML é Data Manipulation Language, não é isso? Insert, update ou delete. Então, se eu coloco before, ele vai executar antes de se fazer um insert, update, delete. Se eu colocar after, executa o corpo da trigger depois do acionamento do evento DML. Ou seja, depois que ele deu o insert, depois que ele deu o update ou delete, aí ele vai pegar e vai acionar a trigger. Tá? O standoff, executa o corpo da trigger ao invés do evento disparado, geralmente um comando DML. Então, o standoff é o que, pessoal? Em vez de ele dar um insert ou update ou delete, que seria realmente o comando que seria a ser dado, ele pega e dispara a trigger. Ele não deixa.
Quando eu tenho before ou after, ele vai disparar o comando DML e mais a trigger. Tudo bem aí? Beleza? Esse é o standoff, tá? É esse tempo de execução que a gente tem. A sequência de disparo, né? Por exemplo, ó, insert into departments, department ID, department name e location ID, values 400, consunt 2400. Nesse cara aqui, ó, vocês concordam que é um insert normal de uma tabela? Insert, vocês estão fazendo a inserção aqui, ó. Bom, no insert existe um tempo, vamos dizer assim, entre o comando e entre a inserção realmente na tabela, que seria esse cara aqui, ó, o before. É nesse momento aqui, ó, depois da execução do insert, antes da inserção da tabela, fisicamente, é executado nesse tempo, before. Se você tiver que alterar, por exemplo, algum dado do seu, você vai ter que fazer o quê? Tratar, por exemplo, algum dado do seu insert, você poderia estar tratando aqui, ó, colocando um if lá no meio da trigger, por exemplo. If, cidade igual a Jundiaí, então estado igual a São Paulo. Poderia estar fazendo isso. Então, isso é o estado antes. Agora, o before. O before é nesse tempo aqui. Depois que você fez a inserção do dado, ele gravou na tabela, ele vai fazer o que? O before. Before roll trigger. Aliás, o after, né? Ó. After roll trigger. Tá, então ele fez o insert com o comando insert, gravou na tabela e depois ele executa nesse tempo after. E o standoff, acho que não vai estar aqui. O standoff, ele simplesmente vai ignorar o meu insert e vai executar a trigger. O insert into departments, por exemplo, ele vai pegar e vai sair fora. Tá? Não vai ser executado, ele vai executar somente o que tiver dentro da trigger. Ok? Então, temos esses tempos que a trigger ela pega e dispara. A sequência de disparo em uma trigger em uma tabela que são manipuladas várias linhas. Olha só, pessoal, que interessante. O pdate employee set salary igual a salary vezes 1, where department igual a 30. Quando a gente está fazendo aqui um where department igual a 30, o department, ele é campo-chave da minha tabela employees? Department ID? Ele é campo-chave? É? Quantos funcionários eu posso ter num departamento 30? Um só? 2, 10? Posso ter vários. Se eu não estou pegando o campo-chave, vocês concordam que pode vir bastante linhas para mim, para eu poder dar esse update? É esse exemplo aqui que ele está fazendo. Se ele tem retorno de várias linhas, para cada linha tem o tempo before e after, ó. Before e after. Before e after. Ele tem um único tempo, tá? Para o meu comando inteiro, no caso para a minha trigger do disparo, ó. Before statement trigger e after statement trigger. Se eu fazer alguma programação da minha trigger nesse tempo aqui, ó, no before roll e no after roll, para cada uma das linhas ele vai executar uma vez. Então, tem que tomar muito cuidado com o trigger. Imagine que você está fazendo o quê? Uma atualização de 100 mil linhas, 500 mil linhas na sua base de dados. Se você tiver uma trigger que dispara no after roll, cara, ele vai ser executado 500 mil vezes. Tá? Isso é óbvio, vai onerar o seu processador, tá? Você vai ter menos performance, isso daí é certo, tá? Porém, é um jeito seguro de se executar, né, uma tarefa aí pré-determinada.
ok? Então, é mais ou menos esse tempo de trigger que a gente tem. Insert into. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a nossa tabela employees, correto? Temos o nosso comando insert. O comando insert é um comando DML, insert, update ou delete. Agora aqui a gente fez o que? Um código de uma trigger. O que é esse código aqui, ó? Create or replace trigger, security amp. O security amp é o nome da minha trigger, não é? Before insert. O before é o tempo. After é depois, before é antes. Antes do que? Da inserção. Antes da inserção dispara. All employees. Em qual objeto eu estou disparando a minha trigger? Na tabela employees. Begin e end, ó. Begin e end iniciam e termina a minha trigger. Aí ele vai falar aqui, ó, if to char this date de DY in Saturday ou Sunday. Olha só que legal isso daqui. Se a data atual do sistema é sábado ou domingo, ou a hora atual do sistema no formato de 24 horas não esteja em 8 ou 18 horas, então, né, ó, cadê? Ó a mensagem que ele vai aqui, ó, raise application error. Você só pode inserir na tabela employees durante o horário comercial. Então aqui ele está detectando se você está no sábado ou domingo, ou o seu horário, aquele horário que você está dando insert é das 8 às 18, ele vai dar uma mensagem de erro para você. Ó, você só pode inserir na tabela employees durante o horário comercial. E ele não vai deixar você fazer a inserção. Tudo bem? Para você disparar a trigger, é um insert. Insert into employees, e aí toda a parafernália do insert que você tem, ele vai lá e automaticamente vai pegar e vai executar a sua trigger. Correto? Então, é dessa forma que a gente começa a programar uma trigger aí, ó. Bom, vamos fazer justamente aquele create or replace ali, ó. Ctrl C aqui e Ctrl V no nosso SQL Developer. Opa. Copiar, colar, tem mais um aqui, copiar e colar. Pior que aqui a gente não tem nenhum insert, né? Mas tudo bem. Vamos lá então aqui, ó. Nesse caso aqui, o que tem na nossa trigger? Create or replace trigger, tá? Security amp. Esse security amp, ele é o que? O nome da minha trigger. Before. O before é o que? Antes. Antes da inserção, ou antes da atualização, ou antes da deleção, ó. Before insert, or update, or delete. Correto? Ou employees. Então, na tabela de employees. E aqui que ele vai fazer as comparações. If sysdate de DY in Saturday ou Sunday, ou a hora atual do formato 24 horas não está entre 8 e 18, then if deleting. O if deleting é o que? É o processo de deleção. Tá? Raising. Você pode deletar empregados durante o horário comercial. Else inserting. O else inserting dentro da trigger, ele reconhece isso, e não mais nenhum outro lugar. Tá? Então, se estiver inserindo, then, você pode inserir empregados durante o horário comercial. Certo?
E depois o que? Else. O else só sobrou o que? A atualização, né? Se eu não tenho uma inclusão, uma alteração, uma exclusão, só tenho uma alteração. Else, você pode atualizar a tabela de empregados durante o horário comercial. Então a gente tem as três situações aqui: insert, update, delete. Cada um deles está sendo tratado diferentemente, ó. E não vai fazer a inserção, tá? Vamos compilar esse cara aqui, então, ó. Vamos rodar ele, né? Create or replace trigger. Beleza, compilou. Deixa aqui. Deixa aqui. Ó, trigger security amp compilada. Como eu disparo uma trigger fazendo só um insert, update ou delete? Tá? Eu acho que aqui no slide não vai estar, né? Vamos ver aqui, ó. Task Employees, para eu ver quem é campo not null. Então eu preciso do Employee ID, insert into Employees. Quais os campos? Employee ID, last name, e-mail, hire date, job ID, salary não, ó, só isso daqui é o suficiente. Values. Eu vou pegar aqui algum dos valores já do employees para não ficar caçando. Select, asterisco, from. Com select dispara minha trigger? Não. Select não dispara a trigger, tá? Então o employee ID eu vou pegar o último cara aqui, ó. 206, vou colocar o 207. First name, teste. E-mail, teste. Vírgula, hire date. To date. De abre. Mês. Dia. Ano. Vírgula, no formato month. Day. Year. Vírgula, o job ID, deixa eu pegar um job ID qualquer aqui, ó, hrrep. Vocês concordam que não tem nada de especial nesse insert? Ó, é um insert que na verdade só está tratando o que? Os not nulls. Tudo que é not null, obviamente, ele vai ter que ter para dar inserção. A trigger empsec, ele está pronta para inserção aqui, ó. Tá? Hoje é de segunda a sexta, então a gente está nesse período. Mas o nosso horário aqui, já não estamos mais entre as 8 e 18, não é isso? A gente já passou das 18 horas. Então é para essa trigger funcionar. Na hora de eu dar um insert aqui, ó. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Error during execution of trigger, security amp. Você pode inserir empregados durante o horário comercial. Então, não adianta eu querer fazer inserção agora. Eu só consigo fazer inserção nos meus dados das 8 às 18. Olha que maravilha. Se eu tivesse, por exemplo, um e-commerce e meu e-commerce sofresse um ataque de inserção nas minhas tabelas, fora do horário, por exemplo, comercial, não poderia. Ou eu poderia fazer o contrário, né? Somente após o horário comercial, das 18 às 8.
correto? Daria para saber um monte de coisa. Provavelmente eu poderia ter um número IP, poderia verificar se ele é válido, se a região é do Brasil, tá? Então poderia ter algumas coisas mais consistentes aí. Dependendo de como se fosse o caso, não precisaria estar fazendo a inserção se caso fosse suspeito. As minhas tabelas começam a ficar mais protegidas ainda. Pessoal, perguntas aí, entendidos a trigger, o que ela faz? Nesse caso, ela está fazendo uma ação. Qual é a ação? De consistência. Tá? Por isso que a gente tem que apontar qual é a tabela, qual é a ação, qual é o tempo que ela vai pegar e vai ser executada. Trigger é um recurso muito poderoso, muito bom, tá? Desde que se saiba utilizar bem o seu banco de dados. Ela pode dar algumas dor de cabeças grandes, principalmente trigger chamando trigger. Uma tabela, né, na verdade, né, que faz referência a outra tabela e uma trigger começa a ser disparada por outra aí. Tudo bem aí, pessoal? Sim, é esse caso aqui que a gente está utilizando, então. Bom, dá pra gente fazer, ó, esse outro cara, um create or replace trigger salário restrito, tá? A gente está fazendo, bom, vou colocar aqui já então no SQL Develop. Dá o Ctrl C aqui, Ctrl V, ó. Vou até colar esse exemplo aqui do insert into aqui no meu slide, ó. Duplicar. E aqui eu chamei. Bom, aqui então é a nossa trigger. Aqui, ó, é o update. Vamos entender então o que é isso daqui, ó. Create or replace trigger, tranquilo, né? Salário restrito também é o nome da minha trigger. Before insert or update. Olha só, pessoal. Before, depois da inserção ou da atualização do campo salário. Olha que da hora isso daqui. Update of salary on employees. Então, mais uma vez na tabela de empregado. For each row. O for each row, ele faz o que? Ele percorre as linhas que a sua select trouxe, no caso. Correto? Begin. If not new.jobid in. Se a inserção de dado não tiver no job ID ADPRES ou ADVP e na inserção do dado, por exemplo, na inserção ou na atualização, né? No campo salário for maior do que 15 mil, então, raise application error, crie uma exceção de erro. Empregado não pode ganhar mais do que 15 mil. Ele pode ganhar se ele for o quê? Um ADVPRES ou um ADVP. Se ele não for nenhum desses dois cargos, já era. Ele não pode ganhar mais que 15 mil. E isso seria o que? Uma trigger também. Então, vamos criar esse cara. Beleza. Ele vai falar aqui com alguns valores de bind e tal. Apply. Criamos, ó, trigger restrito salário compilado. Ó, aqui a gente está tentando fazer o que, ó? Update employees. Set salary igual a 15.500. 15.500 não é maior do que os 15 mil? Que está lá na lógica da trigger? É maior. Where last name igual a Russell. Se a gente der um select aqui, vamos ver qual é o job ID que ele tem. Select asterisco from employees. Where last name. Vou copiar daqui, ó. Igual a Russell.
Vamos executar. Ó, o Russell é um SAMAN. Vocês concordam? Ó? Ele não é um ADPRES e não é nem um ADVP. Então esse cara aqui, teoricamente, ele não pode ganhar mais do que 15 mil. O que justamente a gente está tentando fazer? Alterar o salário dele para 15.500. Correto? Então, ó, vamos tentar fazer isso daí. O que ele está falando aqui, ó? Você pode atualizar o salário em... tá. É que aqui a gente está pegando aquela primeira trigger do horário comercial. Então vamos fazer o seguinte. Vamos desabilitar aquela trigger lá. Trigger. Security Amp, ó. Botão direito, Disable. Apply. Beleza. Então aqui a gente acabou de desabilitar ela. Agora a gente vai rodar. Que beleza, hein? Tá aqui. Justamente o update para essa trigger aqui que a gente acabou de criar, o salário restrito, tá? Então, ó, dando um update nesse cara aqui, ó, error, empregado não pode ganhar mais do que 15 mil. Justamente por quê? Porque o job ID dele não está dentro da lógica da trigger, está rejeitando na verdade, né? Ele não é nem um ADV present ou um ADVP. E se ele fosse? Aí poderia. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Legal. Então, ó, a trigger é um recurso muito da hora. Muito legal mesmo, tá? Quando uma linha é atingida, o motor do Runtime PL/SQL cria e popula duas estruturas de dados, a old e a new. A old armazena os valores originais dos registros processados pela trigger. Ou seja, quando você tem uma tabela que já possui dados, né? No caso lá do update, ele já precisa ter algum dado lá dentro. Então, todos esses dados que a gente tem dentro da tabela vão vir para umas variáveis chamadas old. Todos os novos dados que estão sendo atualizados naquele momento do update, que eu estou passando lá no meu comando update, eles vão se chamar new. Algumas variáveis chamadas new. New e old tem a mesma estrutura do registro declarado, utilizando o row type, na tabela qual a trigger é taxada. Ou seja, se eu estou tratando o meu employee ID, aliás, se eu estou tratando a minha tabela employees, o new, ele é um percent row type de quem? Do employees. Se eu estou tratando o old da tabela countries, ele é o que? Ele tem a mesma estrutura do percent row type, da tabela countries. Ou seja, os mesmos dados, a mesma estrutura, o mesmo tudo. Então é por isso que você tem 100% de compatibilidade com o tipo de tabela que vocês estão utilizando. Tá? Data Operation. O Data Operation é insert, update ou delete. Tá? Old value e new value. Numa inserção, não existe old, você está inserindo um novo dado de qualquer jeito. Eu não tenho dado antigo na inserção, naquele momento. Então, ó, é nulo. O novo dado, obviamente, vai ser o que tiver dentro do inserted, né? O update sim. O update eu tenho o dado antigo e eu tenho o dado novo, né? Agora, o delete. Quando eu estou deletando um dado, eu não tenho novos dados para se dar no delete, não tenho dados para se verificar no delete, eu só tenho dados antigos. Então eu tenho o que? Value before delete. Eu só tenho o old ali, ó, old value. Correto? O update é o único cara que vai ter os dois, tanto
os dados antigos quanto os dados novos. O insert só tem os novos e o delete só tem o antigo. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está criando uma tabela, create table audit emp. Tá? Simplesmente é uma tabela bem simples, username, timestamp, id, old last name, new last name, old title, new title, enfim. Vamos criar esse cara aqui, ó. Criando uma tabela, create table normal, que vocês já conhecem aí, ó. Tá? A representação desses dados é sempre o quê? Um novo e um velho, um novo e um velho, um novo e um velho. Justamente por quê? Porque a gente vai fazer como se fosse isso daqui uma tabela de auditoria dentro da nossa programação. Agora a gente vai estar fazendo o quê? Ó? Uma trigger, tá? De auditoria, o nome aqui, ó, audit emp values. After deleting. After é o quê? Depois. Depois da deleção, ou da inserção, ou da atualização. After delete, or insert, or update. Ou employees. Então, na tabela de employees, que a gente vai estar monitorando se vai estar tendo inserção, atualização ou exclusão. Correto? For each row. O for each row, ele vai percorrer todos os meus registros. Então, vamos pegar e vamos dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. E agora aqui, ó, insert into, audit emp. O audit emp não é a tabela que a gente acabou de criar? Username, timestamp, id. Ó, isso daqui são todos os campos que o meu audit emp tem. Values, user, sysdate. O user é o usuário que está conectado na sessão. Então, no caso, vai ser o HR, tá? Sysdate vai ser o que? A data atual do sistema. O que é isso daqui, ó? Old.employeeID é o dado antigo que eu tenho dentro da minha linha lá que o employees está sendo feito. Old.lastname. New.lastname. O new last name é o valor que eu estou dando agora no insert. Old.jobid, new.jobid, old.salary, new.salary. Tudo que é old é o que já tinha na minha linha da tabela. Tudo que é new é o que eu estou exatamente fazendo naquele momento do insert. No insert, ou no update, ou no delete, nesse caso aqui, ó. Tá? Vamos criar a nossa trigger, então. Vou aplicar. Trigger audit emp values compilado. Legal. Para se chamar uma trigger não é igual uma procedure, né? É eu fazendo justamente o que? Um insert. Então, ó, eu vou fazer um insert aonde? Na tabela de employees. Tem que ser na de employees? Nesse caso tem. A gente está criando aqui a trigger para agir em qual tabela? Employees, ó. Está aqui, employees. Legal. Vamos então aqui, ó, dar o insert into na tabela de employees com esses valores aqui, ó. Correto? Se a gente for ver na nossa tabela de auditoria, tem alguma coisa nela? Se a gente der um select asterisk from audit, aqui, ó. Select asterisco from audit emp. Tem alguma coisa nela? Não. Vamos dar insert na employees. Tá, ó. Insert into employees e os dados que eu quero. One row inserted. Beleza, inseriu. Aonde? Na tabela employees. Se a gente for dar um select agora na employees, provavelmente a gente tem esse 999, ó. Employees. Lá. Olha o 999 aqui, ó. O employee ID 999. Agora, e na nossa tabela audit, que não tinha nada?
Olha o valor aqui, ó. Quem inseriu esse dado do 999 foi o usuário HR. Em que hora? Em que data? 24/5, certo? Ou de last name não tinha nada, por quê? Porque foi um insert. Mas qual foi o novo nome que ele passou? Temp, ó. Tá? Ou de title não tinha nada, mas no insert eu passei SAREP. Ó aqui, ó. SAREP. Ó, temp. São todos os valores que eu acabei de passar no meu insert que ele pegou e registrou para mim. Ó o salário aqui, ó, new salary. Eu não passei 6.000 aqui, ó, no insert. Tá aqui gravado na minha tabela, 6.000, ó. Então, eu consigo fazer agora com o trigger, pessoal, o que eu quiser. Se eu estou fazendo a inserção em uma única tabela, eu consigo fazer em 50 tabelas ao mesmo tempo que eu quiser. Com o trigger, dando um único comando. Dá para você fazer auditoria do seu banco de dados inteiro. O cara não consegue respirar dentro do seu banco sem que você saiba. Muito fácil, muito tranquilo, ó. O Oracle nessa estrutura, ele te dá muita liberdade. Vamos supor que você queira fazer o que? Um update ali, ó. Update employee set salary igual a 7.000. E o last name como Smith, correto? Onde o employee ID igual a 999, que é o que a gente acabou de inserir. Qual que é o last name? Temp, ó. Tá? E qual é o salary? O salary é de 6.000, não é? Que está aqui, ó, nesse 999. Olha o salary aqui dele. Correto? Beleza? Aonde a gente vai fazer esse update? Na tabela de employees. Beleza? Só que ele vai registrar onde? Na tabela de audit. Ó, ele vai fazer o update na tabela employees e vai fazer o insert na audit. Rodei, ó, one row updated. Legal, vamos conferir. Select asterisco from employees. Realmente fez, ó, last name para Smith do 999, ó. Né? E o salário mudou do cara? O salário mudou do cara, ó. Tá aqui. Agora, quem fez essa alteração dentro da sua tabela? Lá na tabela de audit agora, ó. Opa, o usuário HR, certo? Nesse horário aqui das 24, na data do dia 24/5, ele fez o que? Uma atualização de temp, ó. Olha o temp, que era o valor anterior. Ele mudou para Smith o nome do cara agora. Certo? Do salário 6.000 que era antes para o salário 7.000, ó. Aqui você consegue pegar quem é que está, por exemplo, alterando o valor de salário dos funcionários. Correto? Então, para essa parte de você conseguir fazer o que você quiser no seu banco, com trigger, consistência, auditoria, certo? Checagem de valor, trigger é uma das melhores opções que a gente tem. Lógico, tem que usar com cuidado. Cada vez que você faz um insert, você dispara a trigger. Cada vez que você faz o update, você dispara a trigger. A trigger, lembrando, é processamento. 100.000 linhas de inserção na sua trigger insert, né? São 100.000 processamentos que você está fazendo ali. Então tem que realmente tomar cuidado. Beleza aí, pessoal? Sim. Ok aí? Logicamente, pessoal, dá para vocês fazerem tudo via sistema também. Eu quero fazer a auditoria lá no VBNet. Dá para vocês pegarem, dá para vocês fazerem tranquilamente. Vocês têm ideia de como vocês programam isso daí? Dentro lá do VBNet? Ou dentro do Java para vocês fazerem auditoria de tabela? É trampo, hein? Cara, é trabalhoso você fazer isso no braço, mas enfim, é possível, tá?
Logicamente, com a programação você pega e fala, né, o que você quer, bem mais flexível, mas montar uma estrutura de auditoria, lembrem-se que o banco de dados tem o quê? Tem várias tabelas. O seu programa deveria estar pronto para todas as tabelas estarem sendo auditadas. Supondo que seu RP tenha 500 tabelas, você pode auditar qualquer uma delas. Você teria que fazer uma rotina, certo? Para se auditar qualquer uma das tabelas. Não é um negócio tão simples assim, é um negócio trabalhoso na verdade, né? Mas bons sistemas oferecem esse recurso. Os sistemas mais ou menos ali vai ter uma ou outra tabela, ou nem mesmo ter, vai ser o mais ou menos, né? Para que você coloca auditoria dentro de um sistema? Um cara que está mexendo no salário, pode qualquer pessoa mexer? Não. Você tem que pegar o cara. Se ele pegar e fizer errado, você tem que pegar quem está fazendo isso. Mesmo se for um programador. Tá? Se for um programador, cara, você vai pegar desse jeito aqui. Por quê? Porque ele vai mexer geralmente dentro da sua base de dados diretamente. Ele vai por fora do sistema. Se for um programador, você vai pegar com quem? Com o trigger. Tá? Ah, ele pode dar delete na minha tabela de auditoria. Se ele tiver acesso, ele vai dar mesmo, né? Se você tiver uma boa segurança no seu banco, logicamente, você não vai deixar as tabelas de auditoria para os programadores, para todos os programadores. Correto? Então, é um recurso muito interessante. Trigger é um recurso muito bom, pelo menos o que eu vejo. Beleza aí, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de trigger. Ok aí? A gente vai para o intervalo e depois a gente vai começar a falar sobre packages. Tá? A package em si ela é um pouquinho mais complexa, mas nada de difícil também. Tá? Então, depois do intervalo, a gente começa a falar sobre package.